Tudo começou com um presente, uma boneca de pano que não sabiam, o que não sabiam neste caso, já me estou a baralhar todo logo ao princípio do podcast, que é bom para aquecer. O que não sabiam é que essa boneca se tornaria num pesadelo. The Geek Files é um podcast original Between Two Geeks. Todas as semanas vamos falar de temas sobrenaturais, paranormais, crimes verdadeiros, eventos inexplicados, histórias verdadeiras ou mitos, sobre personagens, criaturas ou seres desconhecidos. O fecheiro que vamos abrir hoje é nada mais, nada menos que Annabelle. Poderão acompanhar o nosso podcast de graça no YouTube e no Spotify. Eu sou o Ruben Teles. Eu sou a Sara Tapes. Cara, tu vens sempre para estes temas, já vistes? Exato, e é quando eu estou sozinha em casa, já viste? Ah, tens bonecas de trapo em casa? De trapos, eu acho que não, só tenho de pelúcia, de peluche, não sabem como é que se também diz. serve. Mas, atenção, tenho de porcelana. Ui. É aquelas bonecas bem creepies, né? São lindas, eu gosto. Não é por nada que até aqui no YouTube está a aparecer ali uma imagenzinha de boneca de porcelana mesmo gira. Pronto, até porque, pronto, não é? Elas é que têm a fama de serem assim mais assustadoras, mas não fazem mal nenhum. Tenho certeza. A gente amanhã logo vê se tu ainda estás vivo ou não. Exato, se eu amanhã estiver viva, pronto, olha. Logo se vê. Ok. Bem, este tema vai ser giro, vai. A minha pesquisa foi assim um bocadinho longa, por isso este episódio vai ser um bocadinho longo também. Por isso vamos nos deitar bastante tarde, ou não. Vamos ver. Mas vocês já notaram que o aumento no número de bonecas e bonecos assombrados tem vindo cada vez mais a aparecer ultimamente? Eu, que a pequena pesquisa que eu fiz no Google, vi que há uma infinidade de bonecas assombradas à venda online, para teres a noção. À venda? À venda. Yeah. Se tu procurares bonecas assombradas, aparece bonecas à venda. Bonecas, bonecos, whatever. Não sabia. E a maioria até tem preços tipo bué altos. Me passa pela cabeça. Mas quem é que quer comprar? Pois não sei. Isso. Eu não comprava. Eu continuo na minha. Eu sou cético até aparecer alguma coisa, mas também não vou meter nelas, né? Claro. E também, na minha pesquisa, li que houve algumas histórias de proprietários que ficaram com tanto medo dessas bonecas que literalmente as deram de graça. A veres. Claro. Oh, olha. E agora pergunto outra vez, quem é que é o idiota ou a idiota que vai receber uma boneca dessas de graça? Não, eu sei que há várias histórias e várias lendas, até porque no nosso live, lembras-te, a Joana falou daquela que crescia o cabelo? Uhum. Yeah. Pronto, eu sei que há muitas lendas. Agora, que estava à venda atualmente? Há muitas Não. mesmo. Eu dei-me ao trabalho de ir ao Google à procura e sim, há muitas. Ok. E depois tens algumas histórias com esses proprietários, né? Que, por exemplo, começaram-se a sentir mal desde que o objeto chegou à sua posse. Enquanto outros relatam coisas estranhas a acontecer em sua casa desde que o objeto inanimado chegou à sua porta. Ai, que São horror. coisas giras. Temas mesmo bons para ti, né, Sara? Já estamos a quanto tempo de podcast? Já dá? Podcast. Posso ir Ainda embora? falta, ainda vais ver aqui umas coisas giras a acontecerem. Ai, Por ok. exemplo, outros apenas relatam uma sensação de estar assustados por causa da boneca, mas isso para mim já é cagufa, né? O gajo olha para a boneca e tu, ih, caraças. Tipo, tipo psicológico, não é? Uma pessoa Yeah, já está a olhar, já está tipo, ela mexeu-se, ou o olho mexeu-se, tipo aqueles exatamente. quadros, sabes? Aqueles quadros que parece que te seguem com os olhos. O problema é se ela mexe mesmo, já viste? Estás no meio estás em casa e ouves. Ai, não, que horror. Começa. E agora eu ouvi, se calhar no podcast não dá para ouvir, mas eu ouvi agora. Dá, se ouviste, elas dão para ouvir. Ai, que susto, agora foi a tua. Ora, estamos nem a 5 minutos de podcast. Já te assustaste. Foi ela que se mexeu aqui. Vai, continua. Foi. Bem, antes de começarmos a falar sobre a Annabelle,
Vamos a uma breve história sobre as origens das bonecas. O que é que tu dizes? Ok, bora. Bora. Sim, eu não sei nada disto. Não. Pronto. As bonecas existem supostamente há milhares de anos. Ok, Uma boneca de pedra com 4.000 anos foi encontrada em Pantilharia, assim é que é, ok, na ilha do Mediterrâneo, em 2004. E há vários bonecos feitos de papiro do Antigo Egito no Museu Britânico. ok. Por isso estás a ver há quanto tempo é que não há bonecos e bonecas. Sim, As meninas recebiam bonecas com a cara de querubim, assim, aqueles anjinhos rosados e coisa, desde tenra idade, reforçando o estereótipo de idade de antigamente, né? sim. E aquelas caras de querubim é mais ou menos como as bonecas de porcelana que tu tens. Agora, os bonecos são para todos. Uns têm rostos angelicais e outros têm traços mais realistas, com diversas formas e feitios e whatever. Basta ir ao Sim, supermercado e vês o que é lá. claro. As bonecas agora têm também, ou vêm transformadas por artistas talentosos, uh, que parecem tão esquisitas como, por exemplo, contendo chifres, olhos vermelhos e muitos mais, como também aquilo que a gente já disse, que basta ir ao supermercado e a gente vê. Sim, Este foi este caso que vamos falar de hoje, é mais um caso que foi investigado por Lorraine e Ed Warren. Eles são ok. sempre metidos em tudo. É. Por isso é que às vezes uma pessoa pensa: será? Parece que são os Será? criadores disto tudo. Yeah. E estão a gozar connosco. E agora já não estão, que eles já morreram os dois. Sim, exato. Mas sim, mas continuam a gozar com estes relatos, com estas atividades, com os filmes que ainda estão à volta dos temas deles, né? Uhum. Tudo o que seja Conjuring que tem a ver com eles. Mas pronto, a nossa história começa em 1970. Donna, que estava a concluir o curso de enfermagem, ganhou um presente da sua mãe no seu 28º aniversário, a boneca de pano Annie, que ela comprou numa loja de antiguidades. Para termos um pouco de contexto sobre esta boneca, a Raggedy Annie era uma boneca que parecia bastante amigável, olhos bem abertos, como se tivesse visto uma surpresa. Um sorriso doce, o cabelo ruivo e em vez de um nariz tinha um triângulo em tecido vermelho. Tinha a altura de mais ou menos uma criança de 4 anos. Ok. Por acaso Era grande. está a aparecer aqui Uhum. no nosso... No YouTube estava ali a aparecer a boneca. Ok. Era originalmente uma personagem fictícia de uma série de livros infantis criados pelo escritor Johnny Gruel. Após a trágica morte da sua filha, ela morreu em consequência de uma vacinação efetuada na escola sem consentimento dos pais. Yeah. E ela ajudou com a imagem de Raggedy Annie. Gruel decidiu patentear a sua invenção em 1915. Nasceu então o primeiro brinquedo Rag Annie. A boneca nem é feia. Não, a boneca era uma boneca para a altura, boneca de trapos, para todos os efeitos. É. Bem, voltando à dona, ah, no apartamento que a dona alugou com a sua amiga Angie, a boneca passou a fazer parte da decoração da cama de dona. Depois de algum tempo, os jovens começaram a perceber que a boneca mudava de posição. Começamos logo assim. Podia ter caído. Tipo assim, lá. Então vamos ver. De manhã, dona fazia a cama e colocava a Annie em determinada posição. E ao voltar da faculdade, descobriu que se, por exemplo, deixasse a boneca com os braços cruzados, à noite eles estavam estendidos e vice-versa. Por isso ela não caiu. Não, não tinha empregadas de mesa. Não. De limpeza. Domésticas, não. Não tinha pagadas Ok. de limpeza nem domésticas. Na entrevista que a dona deu aos Warren, ela disse o seguinte: há mais ou menos um ano, a boneca começou a andar sozinha pelo apartamento. Andar? Yes. Ela continua a dizer: não estou a querer dizer que ela se levantou e andou de um lado para o outro, nem nada que se pareça. Quero dizer que quando chegávamos do trabalho, ela nunca estava exatamente onde a tínhamos deixado. Ok. Depois
que recebi a boneca no aniversário, explicou a dona, eu a deixava em cima da cama de manhã, depois de que a cama estava arrumada. Os braços ficavam do lado do corpo e as pernas estendidas para a frente. Exatamente como ela está sentada ali naquele momento. Ele estava no sofá da sala e ela estava lá sentada. Enquanto estavam na entrevista com os Warren. Porém, quando voltámos a casa à noite, os braços e as pernas estavam posicionados de formas diferentes. Por exemplo, as pernas estavam cruzadas à altura dos tornozelos ou os braços estavam cruzados no colo dela. Depois de mais ou menos uma semana, começámos a ficar desconfiadas. Então, para fazer um teste, de manhã eu cruzava de propósito os braços e as pernas da boneca para ver se ela realmente se mexia. E é claro, à noite, quando voltávamos para casa, os braços e as pernas estavam descruzados, além de uma dúzia de posturas diferentes. Estás a ver, já começa a ser estranho, não é? Claro, isso é uma coisa fácil de se notar. Exato. E mais a mais, Ela era grande. sendo uma boneca que não era aquelas bonecas eletrónicas, animatrónicas que se moviam sozinhos. Era por simplesmente uma boneca de trapo. E era grande, não é? Tinha uma altura de uma criança de 4 anos. Por isso era bastante grande. Estes jovens somente acharam aquilo um pouco estranho e não deram assim muita importância. Mas um dia, ao chegarem a casa, Donna e Angie ficaram muito assustadas. Angie disse o seguinte na entrevista: ela fazia mais que isso. A boneca também mudava de divisão sozinha. Voltávamos para casa uma noite e Annabelle estava numa cadeira ao lado da porta de entrada, de joelhos. Mas o engraçado foi que quando nós tentámos colocar a boneca de joelhos, ela simplesmente caía. Era impossível colocá-la nessa posição. Outras vezes, nós a encontramos sentada no sofá, apesar de ao sairmos do apartamento de manhã ela ter ficado no quarto de Donna com a porta fechada. Ai, meu Deus. Vais fechar as tuas bonecas todas dentro da despensa hoje, não vais? À chave. Não, as porcelanas são pequeninas. Elas não vão lá de nenhum. Estilo. Nunca fiando. Estás tu aí a dormir de noite e ouves. Ai, que horror. Deus. Numa outra vez, a boneca já estava no chão encostada a uma cadeira. Parecia que o seu movimento foi interrompido pelo som da porta a abrir-se. Imagina, como o Toy Story. Eles abrem a porta e os bonecos... Pronto. Bicho morto. Exatamente. Parecia isso. Ai, meu Deus. Claro, com estes acontecimentos as duas pediram ajuda ao noivo de Angie, o Lou, para vir mais vezes lá para casa e por fim acabaram por pedir para ele se mudar definitivamente, não é? Com estas coisas a acontecer. Ok. Depois, começaram a aparecer notas escritas a lápis, em pedaços de folha do tipo papiro, com uma caligrafia infantil desajeitada com as frases: ajudem-nos, ajudem o Lu. Exato. Elas disseram o seguinte, ou a dona neste caso disse o seguinte na entrevista: diziam coisas que não faziam nenhum sentido para nós. Algumas mensagens diziam ajudem-nos e ajudem o Lu. Mas o Lu não estava a correr nenhum perigo na ocasião. E quem é que era esse nós? Nós não sabíamos. Além disso, o mais esquisito é que os bilhetes estavam escritos a lápis. Mas, quando tentámos encontrar um lápis, não havia nenhum no apartamento. E o papel em que ela escrevia era pergaminho. Revirei o apartamento à procura do papel tipo pergaminho, mas outra vez nenhuma de nós tinha esse tipo de coisas. Aquele papel tipo pergaminho, aquele papel amarelo... parece mesmo o pergaminho antigo. Ok. E eu disse pergaminho, mas estou a dizer mal. Isto é pergaminho, desculpa. Esquece. Passa à frente. Bem, as amigas começaram a achar que estava alguém a entrar no apartamento. Claro, com isto tudo a acontecer, não é? Exato, a pregar-lhes uma partida ou assim. Exatamente. Inclusive elas fizeram várias coisas na casa, estilo Spy Girls, né? Como por exemplo deixar marcas nas janelas e nas portas, como também deixar tapetes de maneira que se entrasse alguém em casa elas iam notar logo. Mas mesmo assim nada funcionou. E câmaras, não? Não se lembraram? Naquela altura, 1970. Grandes câmaras horras daquelas da televisão.
Com um cameraman lá atrás. Vá, agora mestres. Yeah. Agora mestre sacana, mestre. Vais ver aí. Eles assim, uma palmada nas trombas, qualquer coisa. Um telemóvel, o telefone daqueles É, assim. telefone com as baterias portáteis necessita de uma mochila. A ver. Ai, que horror. Pois é, era antigo, esquece. Isto é 1970, rapariga. Isto hoje em dia é que tens tudo. É verdade. Bem, tudo ficou intacto, né? Como já tinha dito. A boneca continuava a movimentar-se pela casa e elas começaram a pensar até que poderia ser um ladrão. Entretanto, viram uma coisa que as deixou apavoradas. A Angie disse o seguinte: outra coisa absurda aconteceu. A boneca Annabelle estava sentada na cama de Donna, como sempre. Quando voltámos a casa uma noite, havia sangue nas costas da mão da boneca e 3 gotas de sangue no peito dela. Sangue. Ai, meu Sangue. Deus. Ela continuou. Uma vez perto do Natal, encontramos em cima da aparelhagem uma bolinha de chocolate que nenhum de nós havia comprado. Supostamente veio da Annabelle. Uma bola de chocolate. Sim, um bombom, pronto. É. Numa outra ocasião, uma estatueta ergueu-se no ar, do outro lado da sala. Estava isto a dona a contar. Então ela deu uma cambalhota no ar, rodou sobre ela própria, não é? E caiu no chão. Nenhuma de nós estávamos perto da estatueta e ela estava do outro lado da sala. E esse incidente deixou-nos completamente apavoradas. Claro, daí eu, né? Eu sou cético, mas se Ih, agora com aqui caraças. a câmara começasse a voar e rodasse ao contrário e Não. cair no chão, dizia logo: cuidado, que isto é caro. Por isso, baixa lá Não, isso não, não. devagarinho. Então, mas a Anabel nessas coisas todas estava presente. Não é? Ela estava dentro de casa. Não quer dizer que estivesse presente na mesma divisão, mas estava em casa. Ai, não sei. As amigas, amedrontadas, como é lógico, e à procura de uma explicação plausível para o que estava a acontecer, recorreram a uma médium em busca de ajuda. Dona Ai. contou o que foi revelado na sessão. Descobrimos que uma menina morreu nesta propriedade. Ela tinha 7 anos e o seu nome era Annabelle. Annabelle Higgins. O Ok. espírito de Annabelle disse que brincava nos campos há muito tempo atrás, antes destes apartamentos serem construídos. Ela disse-nos que aqueles foram tempos felizes. Como todos os que moram no prédio eram adultos e só se preocupavam com os seus empregos, não havia ninguém com que ela pudesse interagir. Só connosco. Annabelle sentia que nós conseguiríamos entendê-la. Foi por isso que ela começou a movimentar a boneca de pano. Tudo o que Annabelle queria ser era amada. Então ela pediu que se poderia ficar connosco e mudar-se para dentro da boneca. Parecia bastante inofensivo. Nós somos enfermeiras, lidamos com o sofrimento todos os dias, tivemos compaixão, então dissemos que sim. A partir daí começámos a chamar a boneca de Annabelle. Ah, sério. Não, esta gente não é normal. Epá, Ah, não. sim, querido espírito de uma criança que já Sim. morreu. Por favor, entre. Encarnei na boneca, hein? Continuava a fazer assim. A boneca salta de um lado para o outro. Fica aqui connosco. Exatamente. Ai pá, pelo amor de Deus. Ok. Neste momento, elas nem sabiam o mal que acabaram de causar às suas vidas. Claro! Elas pensavam o quê? Era uma moça de 7 anos. Uma E criança. é um espírito, ponto. E segundo teorias, não é? Se eles cá estão, alguma coisa não está certo. Eles não têm que cá estar. Qatar? Catar. Isso Eles não é, estão isso não é lá. o rally? É no Catar. Não têm que estar aqui connosco. Morreu, morreu. Tchau, até Ah, amanhã. vai-te Até à embora. próxima vida. Deslarga-me a vida, né? Coisa. Vai, vamos lá ver o que é que aconteceu. Vamos continuar então. Mesmo assim, elas começaram a tratar a boneca de outra forma. Ok? Ok. Levavam-na para a mesa para tomar um pequeno almoço com elas. Numa dessas ocasiões, Annabelle levantou os braços e pousou-os na mesa. E segundo o Ed Warren, elas chegaram a comprar roupa e joalharia exatamente como se uma miúda de 7 anos se tratasse.
Lembras-te do Lu? Ou lembram-se do Lu? Sim. Bem, ele desde o início não gostou da boneca. Subconscientemente sentia uma ameaça vinda dela. Ok. Por mais de uma vez aconselhou Donna a livrar-se dela, mas ela completamente o ignorou, não é? Tinha sido uma prenda da mãe e ela gostava da boneca. Ele disse, também na tal entrevista com os Warren, deixe-me colocar desta forma, eu não gostei da boneca e a boneca também não gostou de mim. Aquela coisa pensa, e bonecas não pensam, certo? Então, desde o começo, não achei que essa coisa a andar pelo apartamento delas fosse giro. Num dia, Lu, quando chegou a casa e tomado por uma sonolência profunda, adormeceu. E o que aconteceu a seguir deixou literalmente ele sem ar. Ai, meu Deus. Ele disse o seguinte, na entrevista. Bem, a coisa que me faz ter pesadelos recorrentes, mas... Desculpem. Mas ainda assim, eu vou contar o que não é um sonho, na minha opinião, porque de alguma forma vi acontecer comigo. Da última vez que aconteceu, caí num sono em casa, um sono muito pesado. Acordei de repente. Alguma coisa parecia não estar bem. Eu olhei ao redor do quarto, mas não havia nada fora do lugar. Então, quando olhei para baixo, para os meus pés, vi a boneca de pano Annabelle. Ela subia devagar pelo meu corpo. Ela chegou à altura do meu peito e parou. Então, abriu os braços. Um deles tocou do lado do meu pescoço e o outro do outro lado. Como se estivesse fazendo uma conexão elétrica. Daí eu senti que estava a ser estrangulado. Tentei contorcer-me e empurrar a boneca para longe do meu peito, mas o meu corpo não se mexia. Eu estava literalmente a ser estrangulado até à morte, mas não conseguia sair daquela situação, não importa quanto eu tentasse. Não. Ai, meu Deus. Isto foi quando elas aceitaram, certo? Depois de elas terem aceito, sim. Não, eu estou a imaginar, tu estás deitado e veres uma boneca tipo deste tamanho, devagarinho, é ter contigo. Não, e estás deitado e estás completamente imóvel. Ele não conseguia se mexer sequer. Ele estava paralisado. Exato, como se estivesse ali na paralisia do sono e tivesse a tentar mexer-se para acordar. Eu quando li isto, por acaso pensei nisso, ser a paralisia do sono e o medo dele ser tão grande com o boneco e estar a sonhar com a boneca. E Olha, nada, e sim. nada daquilo ser real. E ele não conseguia distinguir o que é Exatamente. real. Ok. E, Mas e ele. com o medo acabou por depois desmaiar, digamos assim. Epá, mas tu na paralisia do sono não sentes. E ele diz que estava a sentir que estava a ser estrangulado. Não sabes, não sentes. Tu Eu não sei. supostamente na paralisia do sono, tu vês coisas. Não, Sim, se as coisas não te tocarem, tu não sentes. Lá está. pá, sim, mas pá, não sei. Também não sei. Bem, ele aqui estava imobilizado e ofegante. Como eu disse, Lu desmaiou por falta de ar e acordou na manhã seguinte totalmente convencido que aquilo não tinha sido nenhum sonho. Ele pode ter alucinado, né? Pronto, whatever. Sim, tudo o que seja paralisia do sono é tudo alucinações. Os teus piores pesadelos vêm à vida, para todos os Uhum. efeitos. Bem, num dia, quando Angie e Lu estavam sozinhos em casa, ouviram um som estranho vindo do quarto de Donna. Ele continuou a contar. Eram mais ou menos 22 ou 23 horas e estávamos a estudar alguns mapas porque eu ia viajar no dia seguinte. Tudo estava quieto àquela hora, mas de repente nós ouvimos uns barulhos vindos do quarto de Donna, o que nos fez pensar que havia alguém invadido o apartamento. Sim. Eu levantei-me e fui em silêncio até à porta do quarto, que estava fechada. Esperei até que os barulhos parassem, abri a porta com cuidado e coloquei a mão para dentro para acender a luz. Mas nem abriu a porta toda, abriu só entreabriu e meteu a mãozinha e Ah, claro, era mesmo eu. pronto. Ninguém estava lá dentro. Só que a boneca Annabelle estava a um canto no chão. Entrei sozinho e caminhei até à coisa, como ele lhe chamava, era a coisa, não era a boneca, Sim. para ver se algo esquisito tinha acontecido. Porém, quando cheguei perto dela, tive a nítida impressão de que alguém estava atrás de mim.
Quando eu me virei, bem, ele depois calou-se no meio da entrevista. Mas a Angie continuou. Ele não vai falar sobre esta parte. Quando Dul se virou, não estava ninguém ali, mas de repente ele deu um berro e agarrou o peito. Ele estava com um tronco curvado, tinha cortes e estava a sangrar quando cheguei perto dele. A camisa estava ensopada em sangue. A luz estava a tremer, apavorado. Voltámos para a sala, abrimos a camisa dele e no peito havia o que pareciam ser 7 marcas de garras. 3 verticais e 4 horizontais. Ok. Tipo, assim e assim. Yeah. Marcas de garras, estás a ver, não é? 3. A Lu descreve os cortes como sendo quentes, como se fossem estilo queimaduras. E disse que os ferimentos desapareceram passados 2 dias. Por isso, muito estranho esses tipos de ferimentos. Nessa altura, os jovens perceberam que não podiam prescindir da ajuda de especialistas e recorreram ao padre Hook, que os apresentou a Ed e Lorraine Warren. Depois de terminar as entrevistas e examinar a situação em detalhes, Warren concluiu que o espírito de Annabelle nunca existiu. Eles todos estavam a ser enganados por nada mais, nada menos que um demónio. Ai, que horror. Eu disse que ia piorar. Disse não aqui há bocado, disse de outra vez. Segundo o demonologista Ed, os espíritos não possuem objetos inanimados. Eles têm poder apenas sobre as pessoas. Ok. O que moveu a boneca não podia ser um espírito humano, era um demónio. Através da médium, ele criou a ilusão de que a boneca estava viva. E foi ele quem se apresentou como espírito de uma menina para, por compaixão, obter a permissão para ficar e interferir nas vidas dos jovens. E no futuro, possuir um deles. Portanto, nunca acreditar. Nunca acreditar, não. Nunca aceitar nada. Fica em casa. Não são espíritos, a gente estava a falar ainda há bocado. Portanto, pessoal que esteja a ouvir este podcast, não aceitem objetos inanimados. Que supostamente estejam assombrados, não é? Exato. Não sejam estúpidos. E é por isso mesmo, por elas terem aceito que a entidade ficasse com elas, sofreram todos estes acontecimentos. Inclusive, alguém poderia ter morrido se não os tivessem chamado, na altura que fizeram, se não tivessem chamado o Ed e a Lorraine. Ed enfatizou que esse era algo de uma identidade do mal, ou esse ser era uma entidade do mal que aconselhou um ritual de exorcismo, neste caso, o Ed, visto que era este tipo de ser. Então Sim. eles contactaram o padre da igreja episcopal, Padre Cook, que inicialmente não se queria envolver, mas acabou por concordar depois dos Warren explicar que como a situação era terrível e que não era um exorcismo a uma pessoa, mas sim a uma casa. Isto é aquela história que a igreja, quando mete exorcismo, está sempre a cortar-se e não quer fazer. Tem que ser um padre específico, vindo do Vaticano e whatever. É que será? Pois. Também eu não ia lá. Ou em tudo, é tudo uma tanga e eles só mandam os especialistas que sabem mentir a 100% a dizer que isto é uma tanga. Ou então têm medo, tipo, epá, eu não acredito, eu acho que isto é uma tanga, mas... Mas muito respeitinho. Pois é. Bem, Ed Warren disse que a bênção de um padre episcopal é diferente do rito católico de exorcismo. Ok. Ele disse o seguinte: a oração pela bênção do lar de um padre episcopal é um documento para o lixo, ou muito extenso, de 7 páginas, falando de uma maneira claramente positiva. Em vez de expulsar as entidades a mais do espaço, a ênfase está em encher a casa com o poder positivo de Deus. Pronto, basicamente é isso. Ok. O ritual foi realizado sem qualquer resistência do demónio, pelo menos aparentemente. Após a cerimónia sagrada, o padre Cook abençoou a Donna, Angie e Lou e os Warren e declarou que o demónio não poderia mais prejudicá-los. No entanto, os Warren não tinham tanta certeza. Assim tão Depois... fácil. Hã? Assim tão fácil. Pois, se tu fores ver supostamente no filme, que eu ainda não vi,
Uhum. Quando o padre está a fazer o tal exorcismo, o demónio sim mostra resistência e faz grande Ok. espalhafato. Mas supostamente, segundo o relato do Eddie da Lorraine, não mostrou. Ok. Bem, depois do padre Cook realizou a cerimónia do exorcismo, né? Eddie e Lorraine duvidaram que o demónio tivesse deixado Annabelle e sugeriram retirar a boneca de casa. Donna e Angie, claro, queriam se livrar daquilo o mais rapidamente possível e entregaram a boneca ao Ed e à Lorraine. Ed pegou cuidadosamente na odiada boneca e entregou-a a Lorraine. O padre Cook, que obviamente não estava completamente certo sobre a eficácia do exorcismo, claro, disse a Ed para não ir dirigir pela autoestrada e que fosse prestar as secundárias, Uhum. pois a entidade poderia permanecer na boneca e tentar fazer algo com o carro. Ai, pois. Ai, que horror. Lorraine colocou a boneca no banco de trás do carro, colocou o cinto de segurança e Ed ligou o motor. Eles iniciaram a sua longa viagem até casa. Ed ouviu o conselho do padre e tentou dirigir nas sinuosas estradas do interior para não expor os outros motoristas ao perigo que o diabólico passageiro representava para eles. Essa decisão acabou por ser a mais correta. Boa. De acordo com os Warren, assim que se aproximavam de uma curva mais apertada, o carro morria imediatamente ou falhava aos travões. Eles também quase bateram com um carro que passava. Nisto aconteceu tantas vezes que o Ed passou-se e escutou-lhe a paciência, então pegou numa bolsa preta, tirou de lá de dentro uma garrafa com água benta, borrifou para cima da boneca de pano e fez o sinal da cruz. Ok. Ele devia ter pensado nisto de outra maneira. Tinha um borrifador que fazia assim para trás. Pronto, está feito. Mas não. Isso é bom também para as crianças quando estão Olha, chateadas. quando tem como achar um borrifador com água benta. Dá-me lá um bocadinho de água benta nas trombas a ver se estás sugadita. Que horror. Bem, ao que parece, aquilo que ele fez funcionou porque não houve mais nenhuma ocorrência durante o resto da viagem. Pronto, boa. Vou experimentar isso com a minha filha. A próxima vez que a gente for de carro, uma viagem muito grande, vamos lá você com os Yeah. cruz na testa, a ver se ela fica sugadita. O problema é que Estão a falar demais. o problema é se ela não fica e começa a falar em línguas. Ai, que horror. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, que horror. Yeah. Falar tipo em latim ou uma coisa assim. Ai, Olha. que horror. Com isto, o Ed e a Lorraine chegaram a casa e Ed, por algum motivo desconhecido, colocou a boneca numa cadeira ao lado da sua mesa. Ele disse que a Annabelle uma vez se ergueu no ar e depois caiu no chão num estado sem vida. É assim mais ou menos como a gente disse há bocado, tipo Toy Story. Uhum. Ué, pum, meio chão. Ok. Durante várias semanas não aconteceu nada, mas depois a Annabelle começou a fazer os seus velhos truques. Que supostamente não seria a Annabelle, mas sim o demónio. Um dia os Warren destracaram a Annabelle num armário e foram embora, e quando voltaram a boneca estava sentada na cadeira de Ed. Depois disso, Annabelle começou a mover-se pela casa. Quando os Warren se cansaram das palhaçadas anormais de Annabelle, eles decidiram buscar a ajuda do padre católico e exorcista chamado Jason Bradford. Ok. Aparentemente, o padre não queria lidar com a boneca demoníaca, né? Que a Goofy é muito, não brincas, já caraças. Vou para ali, namoro Claro. todo. De acordo com os Warren, o padre Bradford, foi até à boneca, inerte, agarrou-a e gritou: Tu és apenas uma boneca de pano, Annabelle. Não podes magoar ninguém. Depois disso, ele tirou a boneca para uma cadeira. Ed avisou-o dizendo: É melhor não dizeres isso. Claro. É Vamos bem, ameaçar ou provocar um demónio. Bora lá. mas... Nem que a minha filha com. Não é que nem que a Margarida isso funciona. Tipo, porta-te bem. Ela vai se portar mal. Claro. Ai, céus. Engraçado. É, não é? Com isto, a Lorraine também não ficou muito contente com o comportamento do padre, não é? Claro. Então ela pediu que o padre ficasse atento ao dirigir para casa e ligasse quando chegasse. O padre Bradford ligou bem mais tarde naquela noite e com uma voz alarmante disse que ele sofreu um acidente devido a uma falha repentina dos travões. E outras vítimas conseguiram sobreviver milagrosamente. Isto segundo o Ed Warren, sim, aconteceu porque
Deus só deixa ir até certo ponto, ok? Ok. Por isso é que eles não morreram. Ok. Ok, faz sentido. Quer dizer, faz. Pronto. Mas segundo o que eu vi quando estava a fazer a pesquisa disto, uma entrevista que o Ed deu, foi isso que ele deu a explicação. Como ele é um padre, não é? Acaba por ter um bocadinho mais de proteção É. ou whatever. Tem um shield. O gajo bebe uma poção e fica com um shield. É o vinho, o É, sangue. O vinhaça. sangue do meu sangue. Eles querem vinhaça e hóstias, que é para molhar no vinho e depois. É o sangue do Depois vem sangue. dizer que é o corpo de Cristo. É. Mas pronto. Passando à frente, que isto já está a descambar. Que horror. Ainda nos vão cancelar por causa desta estupidez. Bem, eles Warren decidiram que Annabelle era muito perigosa para o mundo, então colocaram-na numa caixa especial lacrada, uma espécie de caixão de vidro, que já passou aqui várias vezes no YouTube, o pessoal que quiser ver as imagens que vá a ver no YouTube, e tinha lá um aviso escrito que era: aviso, positivamente não abra. A caixa em que a boneca de Monica está até hoje foi deixada numa sala trancada, com itens amaldiçoados que os Warren apreenderam durante as suas investigações. Salvo erro, é a cave da casa deles. No final de contas, os Warren transformaram a sua coleção temível num museu oculto, como a gente já falámos noutros episódios, Uhum. e que está, ou estava, hoje não está, mas estava aberto ao público. Ah, já não está? Não, acho que agora é preciso pedir para ir lá ver que Ok. tanto o Warren como a mulher morreram e quem está a tomar conta daquilo é os filhos e eles têm aquilo fechado. Ok. A Annabelle presa num caixão de vidro aparece incapaz de se mover, mas isso não significa que ela a acalmou. Por exemplo, um jovem casal certa vez foi visitar o museu. Depois Ed contou a história de Annabelle para os jovens, né? E o rapaz, na tentativa de impressionar a sua companheira, bateu na caixa de vidro e pediu à boneca que acordasse e o arranhasse. Como foi aquela história com o Lu. Claro que o Ed, ao ver aquilo, expulsou o casal da casa, né? Claro. E segundo a jovem, ao saírem do museu, começaram a rir da história idiota da boneca. De repente, o seu namorado perdeu o controle da moto e bateu numa árvore. Ele morreu instantaneamente e a jovem passou um ano inteiro numa cama do hospital. Oh, meu Deus. Yeah. Muitos céticos consideram este acidente uma triste coincidência, mas Warren tinha a certeza que tinha sido a ira de Annabelle. Eu estou a ver aqui a imagem que tu puseste do museu. Uhum. Isto supostamente é a cave deles? Isto supostamente é a cave deles. Isso tudo o que vês aí objetos é objetos amaldiçoados ou whatever. Ok. Que horror. Ah, Eu até posso tentar pôr aqui as imagens no YouTube em pause nesse sítio. Talvez se eu encontro. Que é para o pessoal ver. Está aqui, exatamente. Pronto. Esta imagem que nós estamos a falar. o filme da Annabelle, eu sei que tu não viste, mas o filme da Annabelle é inspirado nesta história ou eles agarraram na Annabelle e fizeram outra? Não é inspirado nesta história. Tem aquelas floreados de filme, mas é Sim. inspirado nesta história. E há 3 filmes da Annabelle. Sério. Que horror. Que ia passando de família em família? Não sei, não vi os filmes, lá está. Faz tudo parte do universo do Conjuring. Sim, sim, já me disseram que aquilo. Eles são todos baralhados, não é? Os filmes. A ordem Não está estão por toda. ordem, sim. Sim. Mas já. Até aos dias de hoje, Annabelle ainda está na caixa de vidro e nunca conseguiu escapar dela. Graças. Por muitas notícias falsas que tenham andado na internet a dizer que a Annabelle tinha fugido, mas não. No entanto, ela continua a conseguir mudar de posição e quando o museu estava aberto, às vezes até rosnava para os visitantes que inadvertidamente, espera, eu tenho que ler isto, inadvertidamente falavam sobre ela. Rosnar? E, eu não sei, queres que eu rosne aqui? Tipo, a Annabelle. Ah, pá, é uma boneca? Como é que é rosna? Não Ai, sei, meu estavam a Deus. falar delas e ela. Anda cá, anda que eu digo-te. Eu Mas arranho todo. aquela coisinha tão pequenina, como é que ela muda de posição? Pois não sei.
Pá, não deve ser assim tão pequenina, deve ter o tamanho de uma criança de 4 anos, né? Não, estou a dizer a A caixa. caixa, pois? Estás a ver? Ela está sentada, né? Sim, supostamente. Ai, eu não quero olhar muito para ela. Ai, que horror. Segundo a Lorraine, quando iam lá visitar, diziam logo para não olharem a boneca nos olhos. Era a primeira coisa Eu, que ela dizia. eu já olhei para ela, pai, umas 50 vezes agora. Não são fotografias, não faz mal. Então, e vocês? O que é que acham que os Warren realmente enfrentaram? E o que é que aconteceu ali? Possivelmente, se calhar, nunca vamos saber, né? Não, eles já morreram também, não é? E é aquilo que eu já disse várias vezes noutros podcasts, tudo o que envolve os Warren para mim tem sempre aquele quê de... Será? Será que Sim. isto não é tudo uma fantasia só para eles terem ganho dinheiro que ganharam? Pá, é assim, eles devem ter ganho imenso dinheiro, não é? Porque olha toda a Claro, história, e a família tudo deve aquilo que eles continuar a têm, ganhar, né? Por causa dos filmes. os direitos. Pois, exato. Devem. Isto são coisas super. Ainda por cima a Anabela. A Anabela é internacionalmente conhecida, tipo Uhum. toda a gente. Mesmo, por exemplo, uma medrosa como eu que nunca viu filmes, sabe quem é que é a Anabela. Annabelle, yeah, E uma exatamente. vez eu mandei-te aquele vídeo, não sei se te lembras no TikTok, de um rapaz a fazer tipo, A a dançar. andar à rádio. E tu, lê a descrição, Sara. Falsa! Era, Ok. era a fake Annabelle. Sim, porque lá está. É como aquilo que a gente dissemos ao princípio. Isto foi uma série de bonecas que saíram por causa daqueles contos daquele pai que perdeu a filha. E eles fizeram a boneca para começar a vender, né? E há várias, hoje em dia deve haver várias além da Annabelle. Mas quem é que vai comprar uma boneca dessas, mesmo que seja, não seja a original? Eu tinha piada tê-la aqui uma agora, porque agora punha-se assim à frente da câmara e tu. E eu desmaiava aqui, acabava-se o podcast, meus caros amigos e caros ouvintes, a Sara, pronto, acabava aqui toda a carreira de host. Ai, não, mas não, não, não vou ver o filme, não sei se era isso que tu querias fazer, convencer-me a ver. Ia tentar te convencer a ver o filme. Não, não conseguiste, ainda foi pior. Não A gente sei. devia juntar a equipa do Geek Files e ver os filmes todos da série do Conjuring. Não, eu via tipo, imagina, fazia assim. Ficava tipo assim. Nunca na vida. E tu vais Não. conseguir dormir esta noite, sabendo que tens aí várias bonecas. Bem, primeiro. Ai, para! Ai, meu Deus! Primeiro, primeiro vou fechá-las todas no quarto da Margarida. Tens a chave da porta? Não tem chave. Não temos chaves em casa. Então não ponhas a pau, não? É? Sentes-te Estou segura? Estás aí lixada. sozinha? Não? Não, não, não. Não. Ok. Agora imagina, tu só tens essas bonecas. Imagina esta gaita toda aqui atrás de mim ganhar vida. Eu estava bem desgraçado. Fora os É, peluches da miúda, fora sei lá o que é que tenho para aí. é que os teus sabem lutar. O pessoal do Dragon Ball partia-me logo todo, já viste? As minhas não, os meus só faziam assim umas É, festinhas. é. Punham como o outro, levantavam os braços, metiam um bom de cada lado do pescoço e depois Não, sentias o ar ir-se embora. não. Eu imagino que a ufa do gajo quando viu aquilo para se desmanhar. Não, não, é assim. Peço imensa desculpa, gosto imenso de todos vocês que estão a ouvir o podcast, mas ainda não é desta vez que a Sara vai ver filmes de terror. Pronto, e fico aqui dito. E está escrito: a Sara não vai ver a Annabelle. Devíamos ver todos. Continuo a dizer que o grupo todo devia se juntar e ver a Annabelle. Olha, podes abrir a nossa Discord, não é? Fazer uma sessão de cinema. Mas só para nós. Para os outros também, para o pessoal todo. Não, porque depois assim tu escondias-te no meio das pessoas e a gente já não devia que tinhas ido embora. Olha, exato. Isso era uma ideia. Bem, e ficámos aqui com a história da Annabelle. Se vocês quiserem deixar um comentário, quer no YouTube, quer no Spotify, deixem o que é que acham desta história. Se acham se é verdade, se não é, se isto aconteceu mesmo ou não, se a boneca sempre ganhou vida ou se era um demónio, whatever.
Digam-nos a vossa opinião. E nós voltamos no próximo episódio. Não sei se é para a semana ou não, que é conforme as coisas da vida possam acontecer. Agora em dezembro, não é? Natal, o pessoal está ocupado. Exatamente. A gente se calhar vai parar assim durante 15 dias, depois voltamos em janeiro. Por isso, people, não se esqueçam. Até lá, cuidado com o que vos observa na escuridão. Tchau, pessoal. Até à próxima. Tchau, pessoal.